Nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo do amanhã, do futuro, da crise. Não precisamos ter medo do desemprego. Não precisamos temer a morte. É claro que vamos tomar todos os cuidados necessários, mas não precisamos ter medo da morte. Se você está com Deus, se você anda com Deus, se você consagrou a sua vida a Ele, receba essa palavra. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? O Senhor é conosco. Deus não se esqueceu de você, da sua família, da sua casa. Ele pode te fortalecer através da palavra. Ele pode restabelecer a paz. Ele pode te dar a cura. Ele pode te dar libertação. Porque Ele é Deus. O céu não está em crise. O céu não está em crise. Amém? Em nome de Jesus, o céu não está em crise. Antes que essa crise chegasse à terra, Deus já sabia que ela aconteceria. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada ensinamento. Obrigado porque o Senhor tem sido bom e fiel conosco. Diante dessa crise, diante de tantas adversidades, o Senhor tem sido aquele que nos dá sustento, que nos dá tranquilidade, que nos dá paz. E obrigado pela tua palavra, Senhor, que por si só já é rica o suficiente para nos trazer edificação ao nosso coração. Mas pela tua misericórdia, nós também te pedimos que o Senhor traga a revelação. Aleluia. Revela-nos a tua vontade, o teu querer, diante dessa palavra. O que o Senhor quer falar conosco aqui? Fala ao nosso coração, fala ao coração dessa pessoa que está escutando, dessa pessoa que por acaso chegou aqui nessa transmissão. Fala ao coração dela aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Todo mundo gosta de receber promessas de Deus. Só que eu quero lembrar a você que muitas promessas do Senhor, para que elas se cumpram, elas vão exigir de nós uma atitude, uma responsabilidade. Irmãos, quando você recebe algo vindo de outra pessoa, vindo de um terceiro, uma promessa, vinda de um parente, vinda de um irmão, de alguém da igreja, é uma coisa. Outra coisa é quando você ouve o próprio Deus falar com você. A Bíblia diz que o Senhor, verso 1, você pode acompanhar aí, o Senhor falou a Josué. Aí é diferente. Quando Deus fala conosco, é diferente. Quando o Espírito Santo falar com você, isso vai testificar no seu coração. Você vai entender que é a voz de Deus. E a Bíblia diz que chama Josué de servo, como eu falei. A primeira vez que alguém é citado na Bíblia, a maneira como essa pessoa é citada se torna uma das características dela. Por exemplo, lá na criação diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembra disso? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É a primeira vez que fala do Espírito Santo. E como diz que ele pairava sobre as águas, revela uma característica do Espírito Santo, que ele está sempre em movimento. O Espírito Santo está sempre em movimento. A primeira vez que Josué é mencionado na Bíblia, fala dele como servo. Característica de Josué, servo. Ele é servo. E é interessante que
A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte para buscar os 10 mandamentos, lembra disso? Que o povo construiu um bezerro de ouro. A palavra do Senhor diz que naquele dia todo o povo se corrompeu, adorando a um bezerro de ouro. Só que se nós observarmos o contexto, nós vamos ver que todo o povo, vírgula, exceto Josué. Por quê? Porque quando Moisés subiu ao monte, Josué foi com ele e ficou no pé do monte, porque Josué era servo. Ele estava ali como se dizendo assim, eu vou ficar aqui porque pode ser que Moisés precise de alguma coisa. Se ele precisar de algo, eu estou aqui. Então, enquanto acontecia aquele ato de idolatria ao bezerro de ouro, Josué estava longe do arraial, estava servindo a Moisés. Aquele que é servo recebe livramento de Deus. Aquele que é servo, Deus o tira do meio do pecado. Deus o tira do meio da tentação. Josué era servo. Ele é citado como servo. E Deus se alegra com pessoas dispostas a servir. Amém, meu irmão? O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, ele escreveu assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Promessas e responsabilidades. A sua responsabilidade, ficar de pé e ir em direção àquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, eu já tentei. Deus chama você a tentar novamente. Eu sei que você está prostrado, não é por acaso, não é à toa. Eu sei que houve traição, houve decepção, houve tantas coisas que te entristeceram, mas o Senhor chama você hoje a se erguer novamente, a ficar de pé, a atravessar esse Jordão, que pode ser qualquer uma dessas coisas que eu mencionei aqui, aquilo que tem impedido a sua conquista. Entre a terra prometida, entre a terra da promessa e você, existe um Jordão para ser atravessado. Aleluia. Você precisa se erguer, meu irmão. Você precisa se levantar e atravessar o seu Jordão. Para entrar num tempo de promessa, é preciso aprender a guerrear. É preciso declarar guerra contra os nossos inimigos. Certos de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está conosco. Ele está dizendo aqui, e o que ele disse para Josué, ele diz agora para você: eu não te deixarei e nem te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Versículo 6. Agora é responsabilidade. Promessas e responsabilidades. Versículo 6. Esforça-te e tenha bom ânimo. Seja esforçado e não desanime. Seja esforçado. Todos nós vamos ter que nos esforçar para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Não meça esforços, meu irmão, para você se tornar melhor como cristão. Como você é como cristão? Tem pessoas que acham que ser cristão é só levantar a mão, aceitar Jesus e pronto. Leia a Bíblia. Ore. Busque a Deus. Ande em santidade, em obediência. Se esforce e não desanime. Não meça esforços para se tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai melhor para os seus filhos, uma mãe melhor para os seus filhos. Como você tem sido como pai, como mãe? Você cumpre bem esse papel? Se eu perguntar para os seus filhos, como é o seu pai? Como é a sua mãe?
Que nota você daria a eles? Não meça esforços para se tornar um marido melhor para sua esposa ou uma esposa melhor para o seu marido. Esforça-te e tenha bom ânimo. Canaã simboliza um tempo de promessa, uma terra boa, que pode ser um tempo novo aí na sua casa, um tempo novo na sua vida profissional, um tempo novo nos seus relacionamentos, mas você precisa se esforçar. Você não pode desanimar. Tem pessoas que se esforçaram tanto no passado e que agora estão desanimadas. Deus renova suas forças hoje. Deus sopra um fôlego de vida sobre você hoje através dessa palavra, para que você reaja, para que você continue tentando, continue lutando. Amém? As coisas não vão cair do céu para nós. Nós temos as promessas, mas temos a nossa responsabilidade. E aqui fala sobre esforço e não desanimar. Não desanime. Nós precisamos nos enchermos da palavra de Deus. Para isso eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter a Bíblia no meu celular. Eu preciso ouvir todos os dias. Por isso a gente dá tanta importância para o nosso conteúdo, né, através do Minuto com Deus. Diariamente, nós ministramos na vida de milhares de pessoas através de uma mensagem curta. Não é o tanto que você lê a Bíblia, mas é o tanto que você se dispõe a praticar. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Deus quer renovar os seus versículos. Deus quer te dar versículos novos, diferentes daqueles que você já decorou, que já sabe até de cor. Deus quer renovar o seu entendimento. Deus quer renovar a revelação da palavra dele na sua vida. Mas para isso você precisa se alimentar da palavra. Amém? Quando você se encher da palavra, se alimentar da palavra, meditar nela dia e noite, fala de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia dia e noite e obedecer o que está contido na palavra, você será uma pessoa próspera e bem-sucedida. Quantos recebem, digam amém. Esse texto eu gosto muito de mencionar, dando respaldo a isso que eu estou falando. Mateus capítulo 7, verso 24 e 27 diz assim, Jesus falando: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e coloca em prática a palavra, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu chamo a atenção aqui para o final desse texto que eu li. E foi grande a sua queda. Aquele que conheceu a palavra, que teve uma experiência com Deus, que já conhece o que Deus quer dele, mas que não está obedecendo. Cuidado, porque a sua casa vai cair. E grande será a sua queda. E foi grande a sua queda. Significa que vai causar um estrago muito grande na sua vida. Portanto, você que está ouvindo, você não chegou aqui nesse culto por acaso. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Amém? 1.600 pessoas assistindo agora. Glória a Deus. Deus já falou com você. Deus já alertou você. Mas você continua fingindo que não é com você. Cuidado, porque grande vai ser a sua queda. É o que o Senhor manda te dizer. Amém?
Haja conforme aquilo que Deus já falou ao seu coração. Elimine esse pecado da sua vida. Elimine essa pessoa da sua vida. Tire essa pessoa da sua vida. Bloqueia ele no celular, bloqueia ela no celular. Deus manda te avisar, porque senão grande será a sua queda. Você está sendo como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A tempestade vai chegar e a sua casa não vai resistir. Amém? Estenda a sua mão assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Uma semana de bênção, de vitória para você e para sua família. Em nome de Jesus.